Evidentemente, um fato que circunda o cenário universal é a aleatoriedade, característica esta que é constantemente contestada por algumas ciências, como a física, que é embasada no viés da previsibilidade. Entretanto, como explicar a consolidação das características que hoje definem aquilo que é a América do Sul? Aleatoriedade ou tudo era previsível. Notoriamente não possuímos a resposta definitiva, mas esta realidade era improvável, devido ao espectro de possibilidades originadas principalmente pela dinâmica do cenário planetário. Porém, este cenário nem sempre foi assim, tanto no espectro biológico quanto geológico. Este formato é bastante recente, já que surgiu há apenas alguns milhões de anos. O relevo diverso, principalmente com o surgimento dos Andes, que são caracterizados como dobramentos modernos. A vida que persiste aqui, a maior parte daquilo que foi a América antes da formação do planeta e durante, talvez nunca saibamos como um todo. Contudo, o mais importante é o cenário atual no qual culminou este processo, que por efeito de fatores diversos nos permitiu ter o privilégio de prestigiá-lo. Diferente daquilo que aparenta ser a América do Sul, na verdade é caracterizado como um subcontinente que faz parte da América, mas a sua vastidão é tão acentuada que superficialmente, desconsiderando fatos conveccionais, não só podemos, como devemos nomeá-la e conhecê-la como um continente. E para iniciarmos esta viagem, nada melhor que começar por suas características territoriais. São 17 milhões de quilômetros quadrados que estão distribuídos por 12 países em um território que pertence à França. Notoriamente por efeito principalmente do tamanho e economia, o Brasil se destaca, sendo o maior e o mais influente economicamente. Entretanto, quando observamos o cenário como um todo, de uma forma mais específica e menos generalista, o que se evidencia é uma imensidão de cenários e histórias que não existem em outros lugares, como por exemplo a tempestade eterna que persiste na Venezuela, no Lago Maracaibo. A imersão de tribos indígenas. O Pico da Neblina, na Amazônia. A consolidação da diversidade étnica. Por efeito da amplitude de possibilidades, vamos concatenar apenas sobre contextos que de certa forma são considerados mais emblemáticos. Semelhante à estrutura geológica africana, a da América do Sul também possui um alto grau de estabilidade na superfície, já que todo o continente está sobre uma única placa, além de recentemente a África e a América terem feito parte de um mesmo continente. Mas isso não inibiu a ascensão de uma estrutura que é considerada uma das mais fulminantes do mundo, a Cordilheira dos Andes, que são dobramentos modernos. E esta estrutura é a cordilheira mais extensa do mundo. Ocupa praticamente toda a extensão oeste da América do Sul, tendo pontos que superam os 6.000 metros, além de abrigar uma vasta cultura. E esta região, ao mesmo tempo que dificulta a circulação da umidade, promove o surgimento daquele que é o maior rio do mundo.
que se desloca justamente para uma planície, a Amazônica. Sendo que no litoral brasileiro também persistem regiões desta classificação. No interior do continente, os planaltos se destacam. Obviamente, isto é uma definição superficial e de escala maior, o que inibe a diversidade de relevos que existem aqui, que aliás são muitos. Eles influenciam muito o microclima regional, mas quando olhamos para o continente como um todo, quem determina as variações, assim como o ciclo em si, são os ventos alísios, as correntes marinhas e as massas de ar, que, correlacionadas com a superfície, propicia a consolidação de vários biomas, como o cerrado, as florestas tropicais, a caatinga, a mata de araucárias, as vegetações de altitudes, a vegetação desértica. Notoriamente, colocamos o cenário desértico por último com o intuito de evidenciar a diversidade climática da América. O único deserto que persiste fica no Chile e é chamado de Atacama, cuja origem está diretamente interligada com a corrente marinha fria que passa por ali. No Brasil temos o semiárido, que abriga o único bioma que é e exclusivamente brasileiro. Mas o contexto que realmente abrange o espectro da América do Sul é o tropical, já que a maior parte do continente está inserido na área intertropical, que é a região mais quente do planeta, por efeito da luz solar que incide com menor dispersão, o que gera a maior intensidade. Toda esta imensidão, como já ressaltamos, induzem à formação de contextos únicos que possuem em sua essência a característica da especificidade. Dentre estes milhares está, por exemplo, a tempestade eterna do Lago Maracaibo, na Venezuela, que dura praticamente todo o ano, sendo o local com a maior quantidade de descargas elétricas do mundo. A Foz do Iguaçu, a Ilha da Páscoa, o Pico da Neblina, os Lençóis Maranhenses, a Cordilheira dos Andes, o Atacama. Historicamente, a história pelo qual o planeta já passou é muito maior que a história humana. Contudo, a história humana possui outra característica que a enaltece: a riqueza, e não poderíamos esquecê-la. Desde a ocupação inicial através da América Central, a consolidação de grandes tribos indígenas que tiveram sob certo aspecto sua evolução natural alterada pela ocupação dos portugueses, que por um viés culminou dando origem ao fim de muitos, por outro o surgimento de nós, já que somos frutos da mixigenação. O palco da diáspora negra, da exploração, da emersão de sistemas políticos unilaterais e repressivos, do maior jogador de todos os tempos. Região que abriga a maior floresta tropical do mundo, a mais diversa, a mais rica.
Como já enaltecemos em outros episódios, seria algo improvável e ineficaz falar sobre tudo aquilo que é a América de forma tão superficial e repentina. Contudo, espero que tenhamos conseguido mostrar um pouco de algo que inevitavelmente faz parte de alguma forma de nós e que provavelmente é único em todo o universo, já que contém não apenas o contexto geológico e biológico, mas a história de milhões de pessoas e de seres que é irreplicável.